Boa noite, irmãos. Dia 5 de fevereiro de 2025. Pedi hoje, à luz do Evangelho, para que esteja com todos os irmãos do grupo, na verdade, com toda a nossa humanidade. Felizes somos porque somos abençoados. Deus estará sempre conosco, desde o início até o final. Graças a Deus nós somos espíritos imortais. É só caminhar fazendo o bem, única e exclusivamente o bem. Vamos falar sobre um tema um pouquinho diferente no dia de hoje. Bem, o que é a providência divina? A providência de Deus. O que Deus nos guarda, nos protege, essa fé humana de toda e qualquer pessoa tem fé em Deus. Porque nós guardamos essa verdade. Nós podemos até estar confusos muitas vezes, nem prestamos atenção, mas a gente já falou, no mínimo, a palavra Deus. É uma energia eterna. E aí muitos chamam a divina providência ou a providência divina. Do que se trata isso, né? Uma palavra tão bonita. É a solicitude com que o Pai trata de toda a sua criação. Solicitude. Então, uma palavra profunda, de respeito, de integração, de cuidado. Aí, nós que somos semelhantes a essa figura eterna, aos poucos mesmo, nós vamos caminhando em direção a essa verdade. Pode ser que a gente esteja afastado, não damos muitas importâncias, cada um tem lá o seu dito problema, né? A gente vive por isso, mas existe essa solicitude, nós iremos entender um dia, nessa caminhada, nessa jornada longa e também eterna. Por tal, a gente já percebe que Deus nos cuida, que essa divina providência ou providência divina nos cuida e nós devemos nos aproximar sempre, constantemente, diariamente, dessa grande força espiritual. A leitura ele vai falando devagarzinho, para a gente ir criando ideias sobre o que o livro quer falar. Na verdade, criarmos pensamentos. O livro vai nos induzir, vai nos levar, vai nos conduzir. O grande mestre Jesus, o grande chefe da nossa Via Láctea, o nosso governador geral do nosso planeta, inestimável amigo espiritual, né? Nós possamos contar com ele, sim, principalmente nas amarguras e também principalmente nas vitórias. E nas duas posições nós devemos ser muito gratos. Aí o livro fala assim: se lançarmos nós a vista pelo firmamento, veremos as estrelas, que elas vão seguir os cursos dela, e o Sol a nos enviar essa luz, que o Sol é um elemento que nos dá força e vida, e o calor também. E a Terra não ser perturbada em sua viagem pelo espaço. Então nós olhamos e percebemos que tem um cuidado para conosco.
Os problemas que a Terra passa é problema humano, não é um problema divino. Deus quer a felicidade de cada um de nós. E por isso, creio eu, com profundidade, que aos pouquinhos nós vamos saindo desses planos existenciais de sofrimento e vamos procurando a luz, a divina providência, entender, compreender com maior profundidade. Ele quer dizer que essa divina providência, ela ampara todo o universo. Então, em cada planeta em que tiver lá os seres, de acordo com a existência, com a vibração, existem muitos fatores que mudam os corpos físicos, né, de cada existência ou de cada planeta. A leitura diz da preocupação, mas não é essa preocupação que nós temos, que esquentamos a nossa cabeça. O Pai, Deus, fez tudo e fará e continuará fazendo para que nós possamos alcançar um grau de felicidade mais rápido. Basta, então, entender, compreender as leis. As primeiras onde vivíamos são as materiais, mas também as leis espirituais. E ao olharmos a nossa natureza que nos cerca, nós vamos vendo entendimento. Nós temos que entender mesmo a vida, o destino, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui na Terra, para onde nós vamos. Então, são perguntas básicas cristãs, mas também da doutrina kardecista, que fala sobre o Evangelho, sobre os espíritos, sobre a comunicação entre os mundos, sobre a nossa visão, seja ela material, mas principalmente a espiritual. Nós estamos vendo as coisas. E o livro vai falar sobre isso. Olhemos a natureza que nos cerca. Árvores gigantescas nasceram de pequeninas sementes, cresceram e dão frutos. Essas árvores têm árvores de mais de 5.000 anos, muitos anos antes da vinda do Senhor, e elas estão em pé, de uma grandiosidade existencial impressionante. É um monumento vivo que habita o planeta, a árvore, poxa, que nos dá alimento, que nos dá vida, dá sabedoria, né? Dá o ar, o oxigênio, frutos, remédios, e elas ainda existem, mas elas nasceram pequeninas. Então, nós nascemos tímidos mesmo. Com o passar do tempo, nós vamos pegando volume espiritual, não estou dizendo massa corpórea. Nós vamos, em relação à vida, nós vamos olhando todo o horizonte. As árvores crescem também e muito para cima, à procura da luz, à procura de resposta, à procura de se sentir bem nas alturas, com paz, com saúde, com tranquilidade. Nós olhamos a nossa natureza, insetos, pássaros, animais que abrigam-se nessas florestas. E nela encontram seu sustento. E a natureza bem, tanto os animais quanto os vegetais, seja de quais níveis forem, elas sobrevivem, não morrem de fome, ao contrário dos seres humanos, que nós competimos e muitas vezes não estamos preocupados com o destino do nosso próximo. Eles morrem mesmo de fome. Muitas vezes, quando eu falo, e não é exagero, aí umas leituras dão 23, outras 25, 27, mas a média é 30.000 crianças que morrem, desculpe, que morrem de fome por dia. Então a humanidade
ela está em choque, né? De sobrevivência, choque cultural, choque de ideologias. Se nós temos na nossa terra mais de 15 mil, ou aproximadamente 15 mil religiões. Deve ser uma loucura, né? Pensando bem, as pessoas pensando, cada um nas suas religiões, olha como nós temos uma grande contradição. Deus é único, a divina providência é única, mas nós, infelizmente, continuamos esse grau de divisão. Fala sobre as flores, fala sobre o mel, o pólen, fala sobre os perfumes de todas essas flores. No seio dos mares vivem milhões de seres. Nós desconhecemos quantos seres tem dentro dos mares. Até mesmo nas florestas amazônicas, ali Peru, Bolívia, Colômbia. Aquilo ali tem quilômetros e mais de quilômetros que ninguém sabe nem que existe, inclusive índios, né? Nativos daquela região que nunca foram descobertos. Então, nesses mares, nas terras, minerais, esperando que os homens transformem isso em riquezas, mas com o cuidado de não depreciar e destruir a natureza. A divina providência, ela vai, por exemplo, reviver os mares que foram poluídos, as florestas destruídas, os cursos dos mares, dos rios, né? Ela olha a toda a criação e ela reproduz tudo novamente, sem a interferência dos homens. Eles tomam cuidado dentro da terra, na superfície da terra, acima da terra, em todos e qualquer ambiente, a vida. A divina providência cuida disso. Apenas nós não olhamos e não vemos, porque os nossos olhos, eles têm uma certa capacidade de ver determinadas vibrações e as outras a gente não consegue ver. Então, muitas pessoas, por exemplo, a maioria não vê nenhum espírito, que é uma vibração, raio gama, partículas de água, vírus, bactérias, nós não vemos, porque não temos essa capacidade. Mas esses espíritos sabem sobre isso. E aí eles voltam, dentro da programação deles, de aprimorar. Tem uma palavra que é despoluir, um nome parecido com isso. É um aprimoramento, uma limpeza, purificação. Eles vão purificar tudo isso que existe em termos de poluições que os homens fazem. Nós somos gananciosos, irmãos. A ganância, ela é altamente destrutiva e é um dos grandes motivos que trazem sofrimento para as pessoas. Por toda parte, vemos Deus animando, ou seja, dando vida não só à Terra, mas ao universo. Porque Deus é vida. E aí, né, irmãos? Será que Jesus está certo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que os seres humanos tiram a vida dos outros? Da sua própria prole, da sua própria família. Algo está errado, irmãos. Deus está certo. Para o planeta Terra, que é de terceira dimensão, ainda um planeta de prova, de discussões, de certa inferioridade ou pouco esclarecimento, sim, voltado à violência e à ignorância, é isso que determina algo contra a vida. Tem aí uns doutrinadores espíritas que esse ano, 2025, muitas pessoas no mundo vão se suicidar. E dizem que daqui para frente
haverá uma pressão muito grande sobre a conduta de cada ser humano. É aí que vai valer a seleção entre o joio e o trigo. Então, Deus anima, ele tem um sopro, ele tem um lado existencial, é um criador. Ele vai criando vidas, e essas vidas serão sempre imortais. E nós muitas vezes matamos para sobrevivência, mas nós temos que pensar sobre isso, porque existem outros métodos nas quais os homens e as mulheres podem se alimentar sem violentar a vida dos outros animais, seja os peixes, seja as aves, seja os animais como o boi, por exemplo. Então, todo cuidado para a nossa confiança, e nós devemos confiar e zelar por tudo aquilo que Deus faz e nos deu de presente, né? É uma pergunta muito básica, após a nossa passagem pelo desenlace para a vida espiritual, diz lá, né, esses mentores, o que fizeste da vida que eu vos doei ou emprestei? Nós vamos ter que dar conta de tudo e de todos os pensamentos que nós temos dentro da criação, dentro da destruição. Então, é isso que eu estou me referindo sobre o grau de responsabilidade. Vamos ser mais responsáveis que a lei que assim pede e exige. O livro ele faz uma referência sobre que nós devemos confiar em Deus, na seguinte palavra ou frase: tenhamos confiança em Deus, porque se ele trata dos bichinhos, dos animais, que é o tema do assunto, da palestra de hoje, com muito maior cuidará de nós, seres humanos, devido à evolução. Nós temos um aparato corporal, nervos, neurologias, né, que responde como animais de nível superior. Então, muito cuidado. Por exemplo, você pega um peixe, ele dá milhares de peixinhos. A maioria vai morrer. Já no ser humano, é um ser vivo, normalmente, com 9 meses de gestação. Você entende? Então lá são muitos peixinhos, vão morrer muitos, e o ser humano tem tudo para aquele ser humano que está ali sendo cuidado no ventre materno, ele tem tudo para crescer. É isso que o livro está dizendo. Nós valemos muito mais do que qualquer outro animal, justamente por causa dessa evolução. O livro afirma: não tenhamos medo do nosso futuro, então temos que confiar. Não andemos cuidadosos pelo que acontecerá amanhã. A gente trabalha, fica que nem louco, o que vai ser amanhã. O livro e a divindade, ele pede calma. Nós é que somos desequilibrados. E isso é uma verdade. Acabamos não dormindo bem, não vivendo bem, não curtimos a vida. Nós trabalhamos, irmãos, de manhã à noite, durante anos após anos. No Brasil tem uma lei aí, 35 anos aproximadamente que as pessoas, 35 anos de trabalho. Se já tiver 25, começando 20 anos, 25, 55, 60 anos. O corpo físico está desgastado. E muitas vezes aquele valor material não vem mais para o homem. O homem que faz a governança dos países não estão preocupados com isso. Estão preocupados é com eles, irmãos. Cada um deve preocupar consigo. Então, a saúde longa.
E para ter saúde longa, nós precisamos não ter medo desse futuro, confiar integralmente em Deus, ser cuidadosos, sim, mas não altamente preocupados sobre aquilo que acontecerá no dia de amanhã. A divina providência ampara todas as pessoas. Nada faltará, por exemplo, é só a gente agir corretamente. O que Deus quer de nós é que vivamos de acordo com a vontade de Deus e não com a nossa. Aí que é o choque vibracional. Muitas vezes, quando eu estou aqui na fraternidade, né, eu sempre falo isso para aqueles que estão me escutando. Faça a sua parte. Nós temos que fazer a vontade de Deus e não a nossa. Então, quando cada um faz, imagine 8 bilhões fazendo cada um a sua vontade. A Terra não consegue equilibrar isso, irmãos. E as pessoas não têm entendimento sobre vários pontos de vista. Então, mas muito cuidado com essas advertências. Para terminar, Deus é amor. E eu acredito, pelos poucos anos que vivi na Terra, nessa última reencarnação, nessa atualidade, que o que falta às pessoas são realmente o amor. O amor à natureza, a essa divina providência, até o amor a Deus mesmo, amor aos nossos familiares, seja onde for. Eu acredito que a intensidade desse amor foi muito baixa, pequena mesmo. Hoje vi em alguns grupos que eu frequento, discussão para tudo quanto é lado. Discussões estéreis. Muitas vezes não leva a nada, mas ainda é possível esses acontecimentos, porque eles são voltados também ao entendimento. Então, há um entendimento mais rápido, em que as pessoas procuram ter boa vontade um para com os outros, que é a lei, amai-vos uns aos outros, e colocar Deus acima de todas as coisas. Porque quando aqui se fala sobre Deus acima de todas as coisas, já é um motivo para as pessoas brigarem politicamente. É uma santa e profunda ignorância, porque muitas vezes a gente não está falando nada sobre isso. Nós estamos falando sobre Deus acima de todas as coisas, porque Deus é o Criador, não são os homens, não. Deus é o Criador. Bem, acima da vontade dos homens está a soberana vontade de Deus. E é isso. Ele tem a forma dele, né, de gerenciar o mundo. E, na verdade, isso significa lei. Dentro da lei, o ser humano tem que estar dentro da lei. Perfeito. Cada um faz o que quer, cada um planta, mas o que a gente sabe é que a colheita é obrigatória. Então, muito cuidado, porque as árvores cresceram, mas elas vieram de sementes pequenas. Nós temos um corpo físico, de jovem, de adulto, de senil, mas nós também fomos sementes, né? Então tem toda uma trajetória. Para alguns, muito sofrimento, para outros, doenças. Cada um tem o seu caminho, mas um dia, em breve mesmo, pode se preparar para isso. O mundo irá mudar. E quando ele mudar, ele vai mudar para melhor, por causa da divina providência. Deus está fazendo um mundo da terra, um mundo melhor e um mundo mais justo. Se Deus é justo, que é um mundo justo, só entrará aqueles que comecem a trabalhar pela justiça divina e pela justiça humana. Ser justo, nada demais.
Ser bom, pô, será que é um absurdo falar para as pessoas que elas devem ser boas? Então, nós estamos num caminho bastante difícil no momento, mas sabemos, sem sombra de dúvida, que a humanidade vai caminhar entre pedras, bastante sofrimento. Aí daqueles que serão vitoriosos são aqueles que pensam que Deus, ele é esse gerenciador de energia e nós, a cada um de nós devemos participar se fizermos a vontade desse nosso Senhor. Para terminar, já que os irmãos estão bastante afastados no dia de hoje, dá para se perceber pela energia, nós temos aqui: Deus sabe o melhor para nós. Diz novamente para nós confiarmos, porque Deus muda os sofrimentos em consolações e as tristezas em alegrias. Para aquele que quer usar sua inteligência, ele vai mais rápido. Ele deixa de sofrer, mas ele não procura o sofrimento. Ele procura a felicidade, ou procura a alegria, ele se afasta das coisas ruins. Aqueles que se aproximam estão se colocando num destino de coisas que podem, sim, trazer sofrimento e, ao mesmo tempo, se afastado dessas consolações. Ao rezarmos, nas horas precisas, ao entrarmos em comunicação, comunhão, digamos, com o Espírito de Deus, conversemos com o nosso Pai Celestial, todas aquelas coisas que nos trazem aflições. E por essa confiança, pelo amor que Deus tem por cada criatura, possamos resolver os nossos problemas nessa própria vida. Se for possível, nós resolvemos. Mas o que diz por aí é que, digamos, entre 100 pessoas, nenhuma delas, consegue nem alcançar 40% do que veio fazer na Terra. Então, é um número muito alto e você vai pincelar um ou outro que passa de 50%, 70% daquilo que veio para realizar na Terra. Para nós compararmos como o planeta Terra, assim, a conduta dos seres humanos, as propagandas, irmãos, o que fazem os governos com seus tutelados, né? É isso. Então, perfeito. Cada um que escutou ou não escutou tenha a paz necessária para o seu crescimento. Felizes serão todos aqueles que vão caminhar para esse mundo que está se aproximando. E guardem muito bem, porque a maioria não vai escutar o áudio. Existem muitas profecias corretas, outras não, mas 2025, com certeza, vai tirar muitos irmãos do seu comodismo. Felicidade a todos, uma boa noite e que os nossos guardiães nos protejam.